aprendendo também que o bordado, ele pode te levar a tudo, aonde você quiser. Você pode reivindicar o que você quiser diante do bordado. Você pode pedir paz, você pode pedir justiça, você pode gritar. Talvez as pessoas escutem mais olhando a obra do que você falando, né? Aproximação com bordado. A minha aproximação com bordados deu no finalzinho de 2018, né? Por incentivo do meu companheiro, mais no sentido de aprender uma técnica, não como a intenção de trabalhar com bordado, mas de aprender uma técnica nova, poder aliviar um pouco as tensões, né? A gente estava vivendo um período de eleição, uma eleição muito atípica nesse país, né? Onde o cenário foi de muitas mentiras, né? Muitas fake news, também um ódio muito gratuito por quem pensava diferente, né? E aí esse impacto do pensamento, desse rechaço a quem pensa diferente, estava me deixando muito angustiada. E sobretudo porque o candidato que estava despontando, né, nas pesquisas como quem ganharia a eleição era um candidato que representa tudo aquilo que eu luto contra, né? Tudo aquilo que eu não quero para o país, para as mulheres, para as minorias de uma forma geral. Ele era o representante, né? Ele era a pessoa que empunhava, que vestia tudo aquilo que a gente mais temia, né? Então isso estava me deixando muito angustiada e eu senti necessidade de canalizar isso para outro lado, porque eu não estava conseguindo falar sobre aquilo, eu não estava conseguindo expressar como aquilo estava impactando em mim de uma forma tão negativa, né? Mas também não queria focar em estar dando mais espaço para ele, porque eu tinha percebido que as pessoas com medo, né, temendo aquilo, estavam dando cada vez mais visibilidade para ele, né? Então eu comecei a pensar que eu devia falar um pouco sobre o que eu não queria, sobre aquilo que eu estava pensando, né? E aí eu comecei a fazer uns bordados e um dos primeiros foi um letreiro, né, que dizia ditadura nunca mais, porque eu acho que era aquilo que eu estava temendo naquele momento, né, que eu não queria que a gente voltasse para aqueles períodos que a gente já passou aqui em 64, em 30, né, também. E aí o bordado surge nesse momento mais como um processo terapêutico mesmo, não tinha nenhuma intenção de trabalhar, comercializar ele, assim, né, de se tornar uma profissão, era mais uma forma de canalizar e botar para fora todos aqueles sentimentos e todas aquelas angústias. Bom, assim, surgiu primeiro da necessidade, né? Porque eu estava num emprego assim que eu não tava me sentindo bem e já queria sair faz um tempo. E aí eu decidi sair, né, na pandemia. E aí eu vi como uma forma de renda, né? Assim, antes eu não sabia como era que bordava, nem nada. Tipo, eu vi algumas fotos e achava bonito, né? E aí eu comecei a tentar aprender, né? Só depois eu fui descobrir que minha avó também bordava, né? Que foi mãe que disse, assim, quando eu bordei uma florzinha, ela disse, ó, mãe fazia isso aqui também. E aí eu descobri que ela também bordava, né? Pois é, assim, o bordado mesmo, eu falo que foi em 2018. Eu curso design na UFCA e aí eu já comecei a ver algumas disciplinas que envolviam técnicas manuais. Só que eu não cursava essas disciplinas, era uma optativa da professora. E aí quando foi no meio do semestre, que já tinha encerrado, eu comecei a pesquisar na internet mesmo. Acho que foi uma coisa que eu me interessei, vou começar a procurar e aprender pontos. Então foi bem autodidata e comecei a fazer. E aí eu lembro que eu me amarrei muito me enganchei no francês. E não consegui fazer. A minha tia tava aqui e ela disse, oxe, menina, é só assim. Aí eu, tu sabe bordar.
E a partir daí eu já fui compreendendo que isso vinha de muito antes, né? Tipo, eu entendo que eu me encontrei com bordado ali, né, com essa técnica, com os materiais, mas que todo esse percurso vem de muito antes. E aí hoje em dia, toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo que isso vem da minha bisavó, que ainda é viva. E não só o bordado, mas as técnicas manuais. A minha bisavó trabalhava na roça desde muito cedo e aí tinha esse processo manual de trabalhar e tudo mais. A minha avó, ela é costureira. E a mãe do meu pai também é costureira. Então eu tenho uma memória de infância de que minha avó ficava costurando. Depois que eu almoçava, eu sentava com ela e ela estava na máquina, ela estava costurando a mão. E ela também trabalha com crochê. E aí são essas memórias que me trazem. A minha mãe vendia roupa, ela não sabia costurar nada, mas trabalhava com tecidos. E aí eu me encontro no design, então eu vejo que é um percurso que vem de muito antes. Essas linhas me atravessam desde muito tempo. E aí me encontro com bordado dentro da faculdade, mas aprendendo sozinha. Em 2018 mesmo, na verdade, 2 meses depois, eu entrei em um coletivo de técnicas manuais. E o que mais utiliza hoje é o bordado, que é o A Coletivo. E acho que é esse o processo que vem me trançando. Mulher, assim, foi de uma forma bem engraçada. Eu gosto de ver uns vídeos relaxantes, né? No Instagram, no Pinterest e tal. E aí eu sempre vi aqueles vídeos rapidinhos de bordado. E aí eu me interessei, aí eu comecei a ver, sempre assisti os vídeos do Clube do Bordado no YouTube. Só que eu nunca tinha começado a fazer nada, né? E aí, no início do ano, a Lani começou a fazer e tal. Eu até indiquei alguns vídeos a ela. Ela começou a fazer primeiro que eu. Aí quando ela estava fazendo, eu me motivei a fazer também, que foi durante a quarentena, né? Aí fui pesquisando mesmo na internet, olhando vídeos, aprendendo alguns pontos. Então, a minha aproximação com bordado sempre teve ligação com a minha família. Minha bisavó era costureira, muito conhecida na cidade, e minha mãe sempre teve envolvida nesses trabalhos manuais. Foi onde eu comecei a bordar, fazer ponto cruz, a crochê também, que ela fazia muito, ainda hoje faz, sim. E a técnica da pintura. Só que o bordado foi o que eu mais me identifiquei. Meu primeiro contato foi com minha família mesmo. Minha irmã também tem a prática do bordado. Quase todas as mulheres da minha família, assim, têm alguma ligação com a costura, com os tapetes de fuxico. E foi assim que tudo se iniciou. Minha aproximação com bordado se deu quando eu tinha uns 13, 14 anos, né, com o contato com a minha avó, que bordava também. Fazia algumas produções religiosas, né, bordados para a igreja, para a comunidade. E aí eu fui me encantando pela arte, só que até então eu não tinha tanto interesse, né, de me aprofundar, de conhecer mais técnicas, enfim. E aí, no meu processo de transição da adolescência para a fase adulta, que eu acredito que ainda está acontecendo, eu me apeguei mais com bordado porque eu acredito que é uma forma da gente se olhar por dentro, né? Da gente se conhecer mais, da gente entender o nosso tempo, entender que as coisas levam tempo, né? Como o bordado não é uma peça que se faz do dia para a noite, é algo que é uma construção. E eu acho que são reflexões muito válidas nesse período, né? Que a gente está passando por tantas transformações e muitas vezes a gente não entende a necessidade de viver aquilo, né? Às vezes a gente se apressa e o quão é importante é a gente entender que as coisas levam tempo. O bordado veio assim, meio sem querer querendo na minha vida, né? Que a minha irmã bordava e ainda tentei aprender com ela, não rolou. E aí umas amigas do Carroça, nessa época eu morava com eles.
E nesse meio aí veio 2 meninas que estavam bordando lá na casa deles e eu vi, aí fiquei prestando atenção, ela perguntou, quer aprender? Eu disse, eu quero. Aí ela me ensinou, né? Me ensinou 2 pontos. Ponto corrente e ponto atrás. Aí eu fiz um bordado, que foi... Eu comecei a bordar mesmo com as coisas do reisado, né? As roupas da rainha, das princesas. E aí comecei a bordar os estandartes dos bacamarteiros. E daí então aí veio o Sesc, que eu comecei a bordar as coisas para o Sesc, né, os estandartes para o Sesc, que era de comanda de final de ano. Na mostra eles sempre dão um presente para cada mestre, né? Eu comecei a fazer esses trabalhos. Aí eu tenho da Mulheres de Fibra também, que eu participei. E agora, antes da pandemia, veio os estandartes dos museus orgânicos, que ainda temos para mim fazer, porque né, com a pandemia não deu mais, mas ainda fiz 6. Entender, na verdade, o bordado, para mim é uma dificuldade, né? Porque é uma coisa de tantos anos atrás, tanta coisa que já passou. As dificuldades que surgiram quando eu comecei a comercializar eram mais no sentido mesmo de trazer, pessoalmente, de trazer uma linguagem, né, que fizesse sentido, porque eu comecei a trabalhar com a bordadinha, né? E a bordadinha eu usava, que era bordados de resistência em tempo de desamor. Então eu senti uma dificuldade de dar uma liga àquela construção, né, do meu trabalho, nesse sentido, né, de ter afeto nesses tempos tão difíceis, né, e tudo mais. E aí, uma das principais dificuldades nesse sentido foi de conciliar as minhas dificuldades financeiras, né, as minhas necessidades, com o que se apresentava para o trabalho, né, através das encomendas, e conseguir, mesmo assim, dar uma liga, dar uma linguagem para o meu trabalho, né? Então, tem todo um processo de desvalorização do trabalho manual também, que... Morando aqui no Cariri, nossa experiência, a gente vê que é uma terra que muitas pessoas falam que é a terra do artesanato e tudo, mas a gente ainda sofre muito com a questão da valorização, né? Sim, o que eu acho mais difícil é a questão do planejamento, assim, comigo mesma, né? De tipo, como é que eu organizo o meu tempo, como é que eu organizo com outras atividades, e também a questão do valor, né? Do preço, assim. Pra mim é muito difícil colocar um valor, sabe? E eu sempre acho que não vale aquilo, que tá caro demais, quando na verdade tá muito barato, sabe? Mas aqui na região do Cariri, infelizmente, é uma região muito rica em cultura, mas eu vejo que não é muito valorizado. Não só a questão do bordado, mas várias outras coisas, né? A questão da música, também tem muita gente massa aqui, mas eu vejo isso. Volta assim um pouco na história, né? O fazer manual, antigamente, era produzido pelos homens, e nessa época havia uma valorização muito grande, né? E a partir do momento em que aconteceu a Revolução Industrial e os homens passaram a ocupar o ambiente fabril, as mulheres assumiram essa tarefa, né? De produzir o artesanato, as peças artesanais. E a partir desse momento, essa técnica foi totalmente desvalorizada, né? Só por ser feita por mulheres, e a gente vê que isso é um reflexo muito grande do machismo, né, da sociedade, que reflete toda essa forma como a sociedade vê a mulher e valoriza o seu trabalho. Tem muito esse peso, né, na sociedade que a gente vive, em tudo que você vai fazer se torna mais difícil por você ser mulher, né? Porque tudo que a gente faz, principalmente um trabalho artesanal, ou então um trabalho materno, empreendedor, as pessoas veem que é um trabalho feito em casa, digamos assim. Então as pessoas não levam aquilo, não encaram como um trabalho de fato.
ver como, sei lá, um passatempo e tal. E por mais que seja um passatempo, tem que ser valorizado, né? Foi colocado um tempo da pessoa ali, foi colocado um estudo. São horas e dias que a gente gasta na construção de uma peça que é única, que é cheia de pessoalidade, né? Aí quando eu vou para essa esfera mais da rua, eu percebo que é muito difícil, acho que é onde eu sinto mais, porque eu lido com as pessoas ali, cara a cara. Então, quando a gente tá lá, terminou de fazer o bordado, né, em casa às vezes, ou até no processo de oficina, e vai pregar, os caras que passam, querem ajuda, porque a gente usa escada, tá lá, batendo prego, umas coisas grandonas, sei lá, de 1 metro. Então chega os caras assim, vocês querem ajuda? Essa parede não presta não. E tipo, a gente testa antes, né? A gente sabe se um prego entra, se não entra. Qual material, nem sempre é com prego, com cola. Enfim, a gente vai testando esses materiais. Essa estrutura patriarcal, ela impacta diretamente nisso. A gente é atravessado. Por isso eu não consigo separar que o patriarcado só me atinge na minha dimensão de mulher, dona de casa, né, mãe. Ele me atravessa na profissão, ele me atravessa na escola, ele me atravessa na rua, ele me atravessa nos pensamentos, né, na minha forma de socializar. Então, o patriarcado, ele é decisivo para a gente entender esse processo de desvalorização do bordado, das atividades manuais. E quando eu respondi a tua pergunta, o que pode uma mulher que borda, né, eu falei sobre que o bordado tem esse poder da gente se reconectar, né, através das linhas, assim, que não são apenas linhas de meada, né, são linhas ancestrais mesmo, se reconectar com essa luta, né, das nossas avós, das nossas mães, e que é nossa também para a gente se reconhecer nessa sociedade, né. Mas as mulheres que bordam podem qualquer coisa, o que ela quiser, ela pode. Ela está livre para isso. Ela pode ser o que ela quiser. Ai, ela pode fazer 1000 coisas. Ela pode brincar, sorrir, cantar. A mulher que borda vem se reinventando, né, no decorrer da história. Que a gente vem de um aprisionamento, né, que a sociedade fazia com essas mulheres, na questão que diz respeito ao como ela poderia seguir na sua jornada enquanto bordadeira, né. E hoje em dia a gente vê inúmeras possibilidades, né? Tanto as mulheres que bordam por hobby, como por trabalho, como por lazer. Enfim, a gente tem diversas possibilidades hoje, né? De tanto trabalhar com bordado ou fazer o bordado só porque se sente bem, se sente liberta. E eu acho que é muito disso, assim, a mulher que borda, ela pode se reinventar, né? Reinventar suas histórias. Quando eu tô com uma linha e com uma agulha na mão, eu tenho a possibilidade de criar o meu tempo.